Fala galera investidora, aqui é o Carlos AG Santos, o mestre do ouro. E aí, fala pra mim, tudo bem com os trades? Beleza galera, a gente está aqui fazendo o backtest no US500 para acompanhar todos os detalhes da estratégia do sinal do mestre, beleza? Essa estratégia é um pouco diferente do sinal do mestre 321, nessa daqui a gente utiliza apenas o T1 e o T2, seguido das marcações do pulo do gato. Nesse backtest aqui eu não vou botar as marcações do pulo do gato, que para a estratégia do sinal do mestre, a gente utiliza apenas para definir os pontos de alvo de take. No caso, por padrão, a gente coloca sempre 2 para 1. Aí, dependendo da marcação do pulo do gato, a gente pode colocar até em 3 para 1, ou dependendo um pouco até mais. Então, vamos dar sequência aqui. A gente está fazendo o backtest a partir do dia 2 de setembro. Então, vamos ver como que fica a movimentação para esse dia, beleza? Então, primeiramente, a gente vai acompanhar aqui o movimento no dia e tentar encontrar quando o primeiro sinal. Lembrando que a gente sempre vai fazer essa negociação ali entre 2 e 3h30 do horário do MetaTrader, que são mais ou menos ali entre 9 e 10 horas da noite, aqui horário de Brasília, beleza? Então vamos lá, vamos botar aqui os tempos gráficos. Beleza, então vamos ver como que fica aqui essa situação. Então vamos lá, primeiro a gente bota aqui o dia da negociação, a gente vai fazer aqui a partir do dia 3. Então a gente vê aqui que o dia 3 ele iniciou aqui com uma tendência uma correção da tendência de baixa. A gente confirma aqui pelo ADX, então ele veio forte aqui na tendência de baixa. Então ele foi, quando foi aqui mais ou menos entre 2h50 para 3 horas, ele houve uma mudança de baixa para alta. Então a gente vai tentar encontrar esse movimento aqui desde o início dele no T1 para tentar encaixar essa negociação. Então vindo aqui para o T1 no dia 3, vamos lá. Próximo aqui das 3 horas da manhã, horário do MetaTrader, vamos lá ver o que a gente tem. Então aqui a gente tem 2h20, 2h30. Opa, bem aqui ó. Então a partir aqui de 2h55 a gente já ficou atento aqui com a possível, pelo Trix a gente já ficou ligado aqui, e também o Didi já começou a dar sinal de possível mudança de tendência. Lembrando que aqui ó, entre 2h45 e 3 horas, desculpa, entre 3 horas e 3h15 a gente viu aqui que houve uma mudança de tendência. Então a gente tem que ver no T1 quando que isso aconteceu. Então vamos lá, olha só, exatamente aqui no fechamento do candle das 3 horas a gente tinha um sinal de mudança de tendência. Se essa confirmação veio no fechamento do candle das 3 horas, então o que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar o candle das 3h05. Então o que acontece? No rompimento das 3h05, do rompimento das 3 horas, no rompimento do candle das 3 horas, quer dizer, na abertura do candle, entenderam? No rompimento, vocês vão observar aqui, no fechamento do candle das 3 horas, ele confirmou o sinal aqui pelo ADX, está acima de 32. O Didi já tinha cruzado aqui, a linha azul já tinha cruzado, e o ADX desde as 2h55 já tinha dado o sinal aqui, ó, confirmado aqui o Trix. Desculpa, o Trix também já tinha confirmado. Então, a gente só precisa encontrar um rompimento a partir desse candle das 3 horas. Então, o que acontece? O candle das 3h05, ele precisa romper o candle das 3 horas. Isso acontecendo, a gente entra. O que acontece? Se o candle das 3 horas for um candle normal, um candle padrão, a gente vai colocar um stop de duas vezes esse candle. Se ele for um Key de Bengala, um candle com bastante volume, que é o que acontece normalmente no horário de abertura, a gente simplesmente coloca o valor total do candle, o tamanho total do candle, o stop, beleza? Então vamos lá, ó. A gente sabe que a gente entrou na operação às 3h05, quer dizer, no rompimento do candle das 3 horas, e aqui pela regra de negociação, a gente sai ou na mudança do Trix, ou quando aqui um dos dois, quando o ADX mudar de tendência. Quando você vê que o Trix está mudando de opinião, você fica atento, que se ele confirmar, você tem que sair. Só que o detalhe é, você tem que aguardar pelo menos o Didi, a linha azul, tocar na linha 0 aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, ele tocou exatamente no fechamento do candle das 4h10. Então, o Trix pode mudar antes, mas você não sai, enquanto
o Didi não fechar um candle pelo menos triscando aqui a linha azul na linha 0, porque significa que ele está mudando a tendência. Aí você sai pelo menos no 0 a 0 e evita um possível stop. Então vamos lá. Então a gente viu aqui esse sinal exatamente aqui, ó. Ó, aqui você não tem a mudança de tendência, pelo contrário, ela continua subindo, a tendência de alta, mas o Trix já mudou aqui desde as 4 horas, ó, a partir das 4 horas, às 4h05 ele já mudou, e às 4 no fechamento do candle das 4h10, ou seja, na abertura das 4h15, ele mandou você sair. Então vamos lá no gráfico de negociação, ver como que seria, ver como que se desenrolou essa situação. Então vamos lá. Aqui dia 2, a abertura do dia. Beleza, então a gente tem aqui a abertura do dia. Vou colocar aqui o nosso negociador. Então a gente tem aqui as duas. A gente sabe que a gente entrou na operação no rompimento das 2h05, não é isso? Olha aqui, ó. Desculpa, na abertura do candle das 2h05, das 3h05, ó. Porque às 3 horas, no candle das 3 horas, no fechamento ele confirmou. E na abertura das 3h05 a gente teve a confirmação para entrar. Por quê? Porque o Trix estava com sinal de alta e já tinha, pelo menos a linha azul já tinha cruzado. O ideal é que tenha uma agulhada, mas se não tiver uma agulhada do Didi, pelo menos a linha azul já tem que ter triscado, ou pelo menos está tocando aqui a linha 0, porque é um sinal de mudança de tendência ou correção. Como a gente já tinha encontrado essa correção aqui, ó, pelo Didi aqui, ó, desde aqui, ó, você tem aqui, ó, no T2 você tem aqui, ó, desde as 2h40, as 2h30, aí você observa das 2h30, no fechamento do candle das 2h30, na abertura do 45, você já tem aqui uma possível correção. O Didi, a partir da 45 até as 3, já começou o movimento de correção, e aqui você vê que um movimento de correção leve aqui também no Trix. Então, isso aqui são sinais de uma possível correção. Então, é isso que a gente quer, uma correção ou mudança de tendência. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz. A gente tem aqui, a partir do candle das 3, na abertura do candle das 3h05, que é esse aqui, até o candle das 4h10. Então vamos ver como ficou aqui, ó. A gente está procurando uma compra, né? Segundo, porque ele vinha num movimento de baixa e a gente aguardou a correção ou o movimento de alta. Então vamos ver o que a gente tem aqui. Então aqui a gente tem, ó, aqui a gente deu uma enroscada às 2h45, ficou enroscando. Quando foi 2h55, a gente já percebe aqui o Trix já com movimento de alta. E a gente tem aqui, ó, às 3 horas, foi quando ele confirmou para nós aqui o Trix, conforme aqui, ó, às 3 horas, desculpa, o ADX, ele, no fechamento do candle das 3 horas, ele confirmou a possível tendência de alta. Então a gente entra no rompimento desse candle das 3. Então, vamos colocar aqui, ó, a gente entra no rompimento desse candle aqui. A entrada fica aqui, deixa eu puxar para cá para ficar mais visível para vocês, ó. A gente entra no rompimento desse candle aqui. E o nosso stop, normalmente o stop fica 2 vezes o tamanho desse candle. No caso seria assim, ó. Só para vocês entenderem, ó. A gente põe aqui o stop, ó. Tá vendo? Ficaria no caso dessa forma. Só que como esse candle foi um candle bem expressivo, teve bastante movimento de negociação. Como ele teve bastante movimento de negociação, então, pessoal, como eu estou falando, como esse candle aqui ele é bem grande, a gente não precisa utilizar essa regra, porque normalmente esse índice, o índice do Japão, Nikkei, os movimentos ali a gente busca mais ou menos 100 pontos. Esse candle aqui, olha só o tamanho dele, ó. 120, mais ou menos 120 pontos. Então já é mais ou menos suficiente porque a gente precisa. Então nosso stop vai ficar aqui com mais ou menos 120 pontos. Então o que a gente percebe? A gente viu ali que a gente entra na abertura do candle das 3h05 e fica até no candle das 4h10. Vamos ver como que ficou isso aqui. Lembrando que nesse backtest aqui a gente está buscando ali 2 para 1. Então vamos lá. Aqui às 3h15, desculpa, 3h10, a gente já está na operação, a gente entrou no próximo candle, no rompimento aqui, ele teve um rompimento aqui, você consegue ver o pavio dessa vela das 3h05, a gente entrou, ficou negativo aqui,
Vê que próximo aqui mais ou menos uns 75% de um stop, depois corrigiu, continuou brigando aqui a gente já ficou positivo na operação e continuou. Olha só, bem legal, já chegou ali mais ou menos, pagou mais ou menos já são 3,45, teve uma correção aqui, já são 4 horas, a regra está mandando a gente sair aqui na abertura do candle das 4h10, então nesse candle aqui, ó, das 4h10 a gente tem que sair na abertura dele. Então aqui a gente saiu com mais ou menos a metade de um canal. Então nesse dia aqui, a gente negociando a estratégia do sinal do mestre, a gente conseguiu sair ali com mais ou menos a metade de um canal, ou seja, 2,50. Então basicamente é isso daí. Vamos continuar aqui no próximo dia, que vai ser o dia 4, e vamos ver como que se desenrola aí a negociação. Então é isso aí, galera. Vamos continuar aqui para o dia 4 e ver como que se desenrolou aí essa negociação. Então vamos lá. Primeiro a gente confere aqui o dia. Vamos lá para o dia 4. Tentar entender o que aconteceu nesse dia. 20 horas, 22 ou 1 hora. As nossas negociações aqui vai ser entre 2h30 até as 3 horas. A gente deve entrar na negociação. Então olha só. A gente já vinha aqui em movimento de baixa. Vai tentar, nesse dia que a gente vai tentar encaixar uma compra. Vamos lá. São 3 horas, ó, e a gente não teve nenhuma negociação